Boa tarde, muito bem-vindos à nossa última sessão de vídeo pôster do dia. Estamos tendo apresentações de trabalhos muito interessantes, as apresentações estão muito boas e a gente convida todos vocês que estão assistindo a participarem pelo chat, fazerem suas perguntas e os autores vão respondendo ao longo da sessão pelo próprio chat. Então, importante identificar para quem você está fazendo a pergunta, e direcioná-la para que você possa ser contemplado com a sua resposta. Bom, relembrando aqui a questão do concurso de fotos, ele está disponível num vídeo no nosso canal e vocês receberam um link para votação no concurso. Então, a votação ela vai poder ser feita ao longo de toda a semana, nos dias do evento, e cada participante só vai poder votar uma vez. Então, escolham bem as suas fotos antes de emitir o seu voto. Bom, eu acho que eram esses informes. Não, a lista de presença, passará também pelo chat ao longo de cada atividade. Então, é importante ressaltar que vocês estejam inscritos naquela atividade e que vocês assinem a lista de presença para garantir o certificado de vocês. Então, tenham uma ótima apresentação e nos vemos amanhã às 8h30 da manhã em mais uma sessão de vídeo pôster, com os trabalhos de todo o Brasil. Muito obrigada. Boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar onde você esteja aqui nesse Brasilzão, Estamos chegando agora na nossa terceira sessão de vídeo pôster e é com um grande prazer que a gente inicia essa sessão nesse primeiro dia de evento do 10º CIGAB. A Érica já lembrou vocês da importância de assinar as listas de presença, a gente sabe, a gente falou, tá frisando bastante que as listas de presença são por atividade, então se inscrevam nas atividades e a cada momento que aparecer no chat o link de presença, da lista de presença, preencham. Mas, tipo assim, é importante vocês lembrarem também que no chat vão aparecer algumas vezes a lista de presença, Basta preencher uma única vez por atividade, tá? Lembre-se também de se inscrever nas atividades na página do evento, na página do 10º CIGAB, porque assim facilita no momento da gente emitir os certificados para vocês, tá? A Érica também lembrou vocês do concurso de fotos, então não deixem de votar na melhor foto, A gente escolheu as 10 melhores fotos enviadas para a gente e agora vocês têm a oportunidade de escolher a melhor foto, Então não deixem de escolher essa foto, porque no último dia de evento a melhor foto vai ser conhecida por todos nós, tá? Então a gente espera esse grande momento e eu acho que esses 10 que estão, essas 10 melhores fotos, as pessoas devem estar bem ansiosas para saber quem vai ser o grande vencedor no final do 10º CIGAB, tá? Com relação às apresentações dos trabalhos, é importante vocês ficarem atentos ao chat, os apresentadores, ou os autores dos trabalhos, porque os avaliadores irão fazer perguntas para vocês através do chat. Então, respondam as perguntas deles pelo chat, porque vocês estão concorrendo também à premiação. Todos os trabalhos do evento estão concorrendo à premiação no último dia do evento. Então, não deixem de responder as perguntas dos avaliadores. Ao final de cada trabalho, o avaliador vai fazer uma pergunta para aquele trabalho, tá? Além dos avaliadores que vão fazer perguntas, as pessoas que estão participando do evento também podem fazer perguntas, e isso é muito importante porque faz com que haja uma grande interação entre vocês, e essa é a grande importância dos eventos científicos. Então participem, porque esse é um momento único de troca de conhecimentos, tá? Bom trabalho para todos, bom trabalho para os avaliadores, que estão aqui com a gente presente. E boas apresentações.
Olá a todos, meu nome é Bruna Ellen e esse trabalho chama Geoafetivarte, um convite à sensibilização ambiental pela geopoética nas obras de Clarice Lispector e Lígia Clark. Bem, ele só existe graças às orientações da professora Luísa Ponciano e de Camila Reis. O projeto Geoteios divulga as geociências por meio das artes, possibilitando uma vivência dos conteúdos científicos por meio de atividades interativas e lúdicas que despertam o interesse pela geologia e paleontologia, ao demonstrar como os seus conceitos estão relacionados a termos e representações do próprio cotidiano. E isso amplia uma consciência de conservação do patrimônio natural e cultural. O Geoafetivarte ele nasce desse encontro entre as artes e as geociências. É um dos projetos realizados pela equipe do Geoteios e elaborado por Bruna Ellen, que sou eu, sob orientação da professora Luísa, e ele também está associado à Pró-Reitoria de Extensão da Unirio. Ele tem como objetivo a transformação da sensorialidade em uma relação consciente com o corpo, que é fundamentada pela geopoética e toda a transdisciplinaridade que ela oferece, né? Bem, os objetivos do projeto são divulgar a história da Terra sob a perspectiva da aprendizagem afetiva e despertar também a reflexão sobre as nossas relações com o eu e com o outro no planeta Terra. A geopoética, a arte, o pensamento e a ciência, elas podem acolher a transdisciplinaridade em encruzilhadas, como foi citado por nosso referencial teórico. A Camila Reis, Ponciano, que é a Luísa, a Lígia Clark, a Cusel, a Clarice, né? Essa transdisciplinaridade, ela rompe com as distâncias e as fragilidades da educação, de um modo geral, né? Do conhecimento. E isso traz um todo, né? A geopoética traz essa inteireza do ser humano com o mundo, buscando refletir o seu papel na Terra. Bem, através da nossa metodologia, que está um levantamento bibliográfico, busca por dissertações, enfim, e também, devido ao avanço da pandemia, do Covid, a gente teve que migrar para as redes sociais. E a Lígia Clark, ela oferece uma espécie de gesto na comunicação. Ela diz que o gesto é uma comunicação primeira, quando o sistema de linguagem escrita não é suficiente. E através de obras como Os Bichos, ela traz esses apontamentos e rompe, né, com a sacralização da arte. Bem, isso surge exatamente de uma necessidade poética, desse ato livre de amarras, né? O encontro afetivo que a gente tem com materiais ou elementos do dia a dia, como pedras, águas, areias, enfim, são sempre utilizados nas postagens do nosso Instagram, do Geoteios, e dessa forma a gente busca integrar para as pessoas, entregar para elas também a autoria da obra, assim como a Lígia. E essas pessoas, elas possuem essa liberdade, né, de fazer novas práticas ou manter a mesma função. Por meio desse caminho, né, os deslocamentos que vão ganhando forma na obra de Lígia, está aí um exemplo, né, dos nossos resultados na caixinha de perguntas do Instagram, onde as pessoas associam os bichos a fósseis. E, bem, a Clarice, ela percorre os tempos primordiais e... Ai, agora babou, gente. Deu branco. Vou ter que parar, né? Que droga. Boa tarde, meu nome é Marcos Vinícius Teixeira da Costa e o título desse trabalho é A Gênese da Crise Ambiental. A crise ambiental que vivemos na idade contemporânea é fruto de mudanças axiológicas e comportamentais que foram sendo verificadas ao longo dos anos na relação entre o homem e a natureza. O objetivo do estudo é revelar tal mudança comportamental do ser humano em relação à natureza, de modo a possibilitar a compreensão de como e em que medida ela contribuiu para a crise ambiental que experimentamos nos dias atuais.
O período da pré-história da humanidade é marcado por uma relação de profundo respeito e cuidado dos homens para com a natureza. Havia uma relação de equilíbrio, pois o homem retirava da natureza apenas o necessário para atender às suas necessidades fundamentais. Predominavam nesta época as sociedades matriarcais, para quem a terra era a grande mãe, e nesse contexto a natureza era concebida como uma divindade fértil e responsável pela vida, e assim reverenciada e cuidada por todos os povos. O ponto de virada, se assim podemos nos expressar, ocorre no final do período neolítico da pré-história e início da Idade Histórica Antiga, quando surgem as chamadas sociedades patriarcais, para quem, no seu cerne axiológico, estão valores como dominação, subjugação e controle. A cultura patriarcal é a precursora do advento das desigualdades e hierarquização entre os seres vivos. Aplicada no contexto da relação homem-natureza, pode-se afirmar que as sociedades patriarcais viam-se superiores à natureza, estando esta subjugada ao seu domínio e vontade. Já na Idade Média, sob a influência do teocentrismo, o homem passa a ser visto como uma criatura de Deus dotada de alma e razão, e nesse aspecto, superior às demais criaturas divinas. O ser humano passou, assim, a se perceber como um ser especial da criação. Segundo alguns estudiosos, essa concepção foi a semente para o advento do antropocentrismo, compreendendo a ética antropocêntrica a principal causa para os problemas socioambientais que enfrentamos na atualidade. A Idade Moderna marca o rompimento definitivo dos laços afetivos entre o homem e a natureza. Nesse período da história humana, a natureza e seus recursos passam à condição de simples objetos sem vida, mera coisa a ser explorada, dominada e utilizada pelos humanos. A natureza passa a ser mercantilizada. A postura antropocêntrica tornou-se condição sine qua non para a Revolução Industrial e para o advento da cultura capitalista industrial de produção e consumo em massa que vieram a seguir. A Idade Contemporânea, marcada pelos ideais liberais e progressistas, é o berço de nascimento da Revolução Industrial e do imperialismo. Em razão desses movimentos, a demanda por recursos naturais tornou-se muito intensa, justamente para poder atender às necessidades de produção em larga escala e ao consumismo desenfreado da sociedade de consumo. O paradigma do crescimento ilimitado estabelecido na Idade Contemporânea é o ápice do processo de gênese da crise socioambiental global. Por todo o exposto, podemos concluir que, explorando a perspectiva histórica do relacionamento do homem com a natureza, identificamos como o ser humano foi se afastando do cuidado, valor que lhe constitui a essência, passando a dar mais ênfase a outras qualidades humanas, como a dominação, o controle e a exploração, as quais levou ao grave quadro de crise socioambiental que se encontra atualmente. Cabe aqui fazermos um apelo. É preciso urgentemente repensarmos o paradigma do crescimento ilimitado que vigora na atual sociedade urbana e industrial. Desenvolvimento social, econômico e tecnológico não deve significar necessariamente destruição do meio ambiente e exploração irracional dos recursos naturais. É possível conjugarem-se valores éticos de cuidado e respeito pela vida, com progresso tecnológico e econômico, a exemplo do que era praticado pelos povos arcaicos do início do Neolítico. Trata-se de questão fundamental do nosso tempo e pertinente às gerações futuras, em relação à qual não podemos nos furtar de pensar e agir. É isso, espero que sirva a todos. Um grande abraço. Olá a todos e a todas, eu me chamo Rawane Silva Miranda Gomes e hoje eu apresento o resumo de título Geografia Socioambiental, componente transformador de práticas pedagógicas no ensino fundamental 2.
A escola tem o poder de transformação e são pressurosas as discussões sobre a prática docente e a temática socioambiental com foco na relação homem-natureza. Dentro desta assertiva, é essencial despertar da compreensão por parte dos alunos dos conceitos geográficos ligados ao meio ambiente e ao ecossistema. Faz-se necessário estimular a inteligência naturalista do discente. É urgente que se modifique a forma como os seres humanos utilizam seus recursos naturais, e isto deve começar nas mais tenras idades. O aluno precisa se identificar como parte da natureza, compreender que há uma interdependência e, ao exercitar sua observação, reflexão e interação, cria assim conexões. A pesquisa alvitra uma abordagem mais estreita entre a geografia e as demais disciplinas, com o objetivo de promover uma aprendizagem no âmbito escolar, a partir do aspecto socioambiental. Não só em projetos pontuais, mas em toda a rotina escolar. Tem por escopo elucidar a todo o corpo docente a respeito da importância das práticas pedagógicas voltadas para a temática educação socioambiental no ensino fundamental 2, de maneira transversal e interdisciplinar, levando em consideração que defende a teoria das inteligências múltiplas. Para fundamentar o estudo, empregou-se a revisão bibliográfica como metodologia, e priorizou-se por dar autenticidade ao que ainda não é obrigatório dentro do currículo escolar. Com base na literatura revisada no que foi exposto, o trabalho presta-se a fomentar uma reflexão e permite concluir que o docente deve evidenciar no seu dia a dia profissional as questões socioambientais, oportunizando o saber voltado à conservação e a preservação ambiental, visando transformações no ambiente escolar, em especial os alunos e no cotidiano das pessoas, buscando enfatizar que a geografia é intrínseca aos estudos naturalistas e que a ação do homem sobre o espaço geográfico exerce transformações sobre o meio ambiente. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Wallace Marcelino da Silva. Atualmente sou doutorando do PPGMA, Programa de Doutorado Interdisciplinar em Meio Ambiente da UERJ. E junto ao meu companheiro Fernando Amaro Pessoa, que é professor do Cefet de Petrópolis, Rio de Janeiro, trouxemos aqui um trabalho completo sobre o manejo e uso cultural do fogo no bioma do Cerrado com populações indígenas. Quando vocês olham para os biomas do Brasil hoje, nesse mapa, né, é preciso ter em mente que os biomas são muito diferentes dentro deles próprios, né? Existem várias fitofisionomias e todos eles estão sofrendo uma grande ameaça pelas atividades econômicas atuantes no Brasil, ainda mais as que se intensificaram nos últimos anos, desde o governo anterior até esse governo, né? Isso faz com que os biomas estejam muito ameaçados, né? E a última fronteira agrícola recente no país é essa que avança justamente sobre o bioma cerrado e vai até a Amazônia, né? Então, o bioma cerrado perdeu muito das suas características, perdeu muito do seu território de origem, né? Principalmente nos últimos 30, 40 anos, pelo avanço da pecuária e da soja, que agora ameaça a floresta amazônica. Então, a área de distribuição do Cerrado, que era uma grande parte do Brasil Central, indo até países vizinhos tipo a Argentina ou Paraguai, hoje ele se encontra muito disperso, né, muito fragmentado, está caminhando para o que aconteceu na Mata Atlântica em tempos mais antigos, né? Então, existem alguns pensadores já dentro da história ambiental que já estão estudando o bioma do Cerrado para fazer uma análise sobre como é que foi a ocupação histórica dentro desse bioma, por exemplo, como o Sandro Dutra Silva, especialista em história ambiental do Cerrado, e pensador do estado de Goiás.
Então, hoje, o bioma do Cerrado encontra muito caracterizado, principalmente em áreas protegidas, como o Parque Nacional do Sertão Veredas, como nessa foto aqui, e outros na região do Mato Piba, que agora também está ameaçado pelo avanço agropecuário na região do Tocantins do Maranhão, Bahia e Piauí. Então, o fogo é um fenômeno natural no bioma do Cerrado, mas não nas proporções que está tendo ultimamente no Brasil atual. Então, o fogo ameaça, mesmo tendo várias espécies adaptadas ao fogo, e esse fogo é usado por populações que convivem com o bioma há muito tempo, por exemplo, populações indígenas. Então, as populações indígenas têm o uso cultural do fogo, e esse uso cultural não ameaçava o bioma nas suas atividades como a caça ou a limpeza de terreno para a agricultura, como as grandes e modernas empresas agropecuárias do Brasil atual. Então, você tem vários projetos hoje em dia, tanto em comunidades, por exemplo, quilombolas, mais indígenas, principalmente tradicionais do bioma do Cerrado, principalmente nos estados do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, que estão botando o bioma em uma outra perspectiva, né? Fora da ameaça crescente que ele vem sofrendo. Então, as terras indígenas que protegem o bioma, ou esses povos que vivem ali, vocês estão praticamente aqui, como vocês podem ver, no estado do Mato Grosso, Tocantins e Maranhão, vindo próximo ao grande arco de desmatamento que pega as áreas de identificação de bioma cerrado e a floresta amazônica. Então, alguns povos que nós podemos ter no bioma cerrado, por exemplo, são os índios Caô, que vocês veem nessa foto, que é um povo que habita o cerrado há muito tempo, né? Então, através de alguns livros básicos, como Culturas Florestais da Amazônia, do Balé, ou Vale América, do Paine, nós analisamos que no bioma cerrado é preciso ter um uso integrativo do fogo para que nós tenhamos um bioma essencialmente protegido utilizando as técnicas tanto nativas quanto a produzida na academia, para que o bioma seja melhor analisado, principalmente em relação ao uso cultural do fogo. Obrigado e estou próximo das perguntas. O trabalho a ser apresentado é a plataforma do IDCESEM e sua aplicabilidade em estudos de educação ambiental no âmbito do licenciamento ambiental em Minas Gerais. Esse aqui é o layout da plataforma, onde tem várias camadas disponíveis, inclusive aqui é o objetivo do nosso trabalho. Então, o objetivo é avaliar a aplicabilidade da camada de educação ambiental nos estudos de licenciamento ambiental. Aqui está a camada educação ambiental frisada em vermelho. Como metodologia, nós vamos fazer investigação das 4 camadas, né, de educação ambiental, registrando aí os números de trabalhos encontrados na plataforma, né, cruzando com outras informações disponibilizadas na plataforma. Então, as camadas são ações de entidades ambientalistas, ações do setor produtivo, educação ambiental por município e parcerias ambientação. Então, ao cruzar esses dados, a gente obteve aí 47 áreas de abrangências de ações ambientais de educação ambiental, sendo 36 ações de entidades ambientais e 11 do setor público. A gente viu que 95 registros para 73 municípios, sendo que a cidade de Nova Lima, em Belo Horizonte, possui a maior quantidade de programas, no caso, 6 programas. Em contrapartida, cerca de 84% dos municípios possuem apenas um programa catalogado. E a análise para o nível estadual, observamos aí que 91% dos municípios mineiros não possuem nenhuma informação. Como conclusão dessa investigação, a gente chega que a plataforma ela é uma ferramenta muito promissora na consulta de dados ambientais, além de auxiliar na elaboração dos estudos e programas ambientais, apesar dos dados ainda serem bem incipientes. Mas essa incipiência ela pode estar respaldada no fato de que o banco ainda está sendo alimentado, né, e que no futuro essa base estará bem mais consolidada. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Alisson Silva, sou geógrafo, mestrando em análise e modelagem de sistemas ambientais e desenvolvi o projeto intitulado Uso de plataformas WebGIS como ferramenta de gestão ambiental, juntamente com a Michele Silva, doutora em engenharia florestal, com a Laís Pinheiro, especialista em geoprocessamento, e com Leone Ferreira.
Antes de adentrar aos objetivos da pesquisa, eu gostaria de fazer uma conceituação do que é um WebGIS. O WebGIS pode ser entendido como uma ferramenta cartográfica de disponibilização, visualização e ou manuseio de técnica de geoprocessamento em ambiente online. As informações neles apresentadas estão armazenadas em um servidor, o qual o usuário pode acessar por meio de navegadores web, ou por aplicativos mobile, ou por desktop. Esse tipo de plataforma caracteriza-se pela facilidade de acesso e compartilhamento de informações espaciais, sendo um importante meio de difusão de dados ambientais, tornando-se uma ferramenta importante para a gestão ambiental. Então, visto essa importância dos WebGIS, coloca-se como objetivo principal desse trabalho apresentar alguns dos principais WebGIS de domínio público relacionados a dados ambientais em território brasileiro, para fomentar um maior uso dessas ferramentas nas práticas de gestão ambiental, visto que muitos profissionais inseridos nessa área não possuem expertise em técnicas de geoprocessamento, em técnicas de GIS, e desconhecem esse tipo de aplicação, né, que possibilitam uma maior facilidade de obtenção de dados espaciais para o manuseio desse tipo de informações. Então, para fomentar esse trabalho, realizou-se um levantamento das principais plataformas de dados espaciais em território brasileiro, listando aquelas que apresentavam maiores interfaces com questões ambientais e que oferecessem ao usuário a possibilidade de visualização e manuseio das camadas. Além disso, também foram consideradas as que permitissem compreensão e localização do usuário como elemento inerente ao ambiente, sendo esse processo facilitado por buscadores geoespaciais, onde pode-se colocar o nome do município ou da unidade de conservação, da informação do local que tá situada a informação a qual o usuário queira pesquisar, e a visualização de imagem de satélite, que facilita a compreensão do recorte espacial. Como resultado, identificamos algumas plataformas mais amigáveis para aplicações em gestão ambiental, sendo elas o WebGIS da infraestrutura de dados espaciais do território do estado de Minas Gerais, né, o IDFISEMA, o portal GeoSampa da cidade de São Paulo, o portal GeoSGB, do Serviço Geológico do Brasil, onde tem uma gama aqui de WebGIS relacionados a informações geológicas, geomorfológicas, o portal do Hidroeb, da Agência Nacional de Águas, onde tem uma gama de informações relacionadas a recursos hídricos, e a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, onde existem informações variando aí desde o uso e cobertura da Terra até informações de vazão. Então, há uma consolidação de informações de diversos órgãos da esfera federal dentro dessa plataforma. Como conclusão, embora essa pesquisa esteja em fase de elaboração, concluiu-se preliminarmente que os WebGIS surgem como ferramentas essenciais no processo de gestão ambiental, habilitando a qualquer usuário com acesso à internet as mais diversas informações ambientais. A presente pesquisa possibilitou catalogar as ferramentas com melhores experiências para o usuário, apontando as plataformas que permitem aos gestores ambientais, mesmo para aqueles que não apresentam expertise em ferramentas de SIG, é uma possibilidade de fazer uso de ferramentas espaciais, tornando acessível consulta de dados, elaboração de mapas em ambiente online e demais funcionalidades apresentadas por essas plataformas, garantindo, desse modo, exatidão espacial nos mais diversos trabalhos realizados, constituindo-se como uma ferramenta indispensável para situar o fenômeno analisado no âmbito da gestão ambiental. No mais, gostaria de agradecer a atenção e deixar o meu contato aqui, caso tenha alguma dúvida, alguma crítica ou queira saber mais sobre o projeto. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Peço licença para chegar. Antes de me apresentar, preciso apresentar aquelas que caminham comigo, minha amiga Camila Reis, Pamela Casemiro, e minha orientadora, a doutora Luísa Ponciano, que carinhosamente costumo chamar de Linda. O tema dessa apresentação é prevenção de incêndios florestais no Parque Estadual Cunhambebe, uma educação geopoética para a conservação da natureza. Eu sou Maicon Lopes, sou guarda-parque, sou também mestrando no PPGEC, Unirio, e faço parte do grupo de estudo Saberes de Fresta.
A criação do Parque Estadual Cunhambebe é um grande avanço, né, no objetivo conservacionista e preservacionista. A unidade de conservação ela foi criada em 2008, contém 38 mil hectares, faz um perímetro de 463 quilômetros. Dentro dessa unidade de conservação está localizadas as mais ricas fontes de abastecimento de água para a população sul-fluminense. É a segunda maior unidade de conservação do estado do Rio de Janeiro. E como na maioria das unidades de conservação, os incêndios florestais é uma grande dificuldade de gestão, né? E aí eu trago essa imagem dos incêndios florestais que tem dentro do Parque Estadual Cunhambebe e as notificações preventivas de incêndios, né? Que são notificações que já diz o nome, preventivas, né? Ela tem um caráter totalmente educativo na prevenção dos incêndios florestais. Essas notificações elas são aplicadas no entorno dos incêndios florestais já registrados e de áreas suscetíveis a esses incêndios florestais, fazendo um cinturão dessas áreas de ocorrências de incêndios florestais. Entre os anos de 2014 a 2020, o Parque Estadual Cunhambebe registrou 10 incêndios florestais dentro da área de conservação, da unidade de conservação, e áreas limítrofes à unidade de conservação, totalizando uma área queimada de 38 hectares, que corresponde a 0,1% da área total da unidade de conservação. Foram aplicadas entre 2014 e 2020 671 notificações preventivas de incêndio. Costumo sempre falar que foram 671 oportunidades de educação ambiental, oportunidade de estar em contato com essas pessoas que moram no entorno dessa unidade de conservação e dentro da unidade de conservação. E o último incêndio registrado pela essa unidade de conservação foi em 2017, muito em vista por conta dessa prevenção de incêndios florestais com as notificações preventivas. A partir do momento que a gente aplica as notificações preventivas, aí a gente consegue fazer uma educação geopoética que é proposta pela gente, e aí a partir do momento que a gente tem um contato com essas pessoas que estão nas áreas, dentro da unidade de conservação, em áreas limítrofes, a gente tem a oportunidade de conversar, e a partir disso a gente faz duas perguntas, né? O que você entende por patrimônio natural e acredita que você também pode proteger esse patrimônio? E aí a gente se deixa levar e é consumido também por Borghetti, que traz a poesia, né? O encantamento pelo local, e a partir do momento que a poesia nos surpreende com o brilho de um novo olhar, né? Onde tudo muda a partir disso, com esse contato com essa natureza e o contato com essas áreas queimadas, surge em mim, como guarda-parque, a poesia e ela se transforma nas palavras poéticas que eu trago para vocês. As cinzas que cobrem o meu rosto hoje são reflexos de chamas que consumiram o belo verde que aqui existia. Sinto as dores dessas chamas que queimam, pois sou a própria natureza. Trago as referências que caminham junto comigo na minha pesquisa e elas são luz nessa caminhada, e a partir dessa luz que surge ainda mais palavras poéticas, porque é elas que me conduzem nesse caminho. E para finalizar, eu trago mais uma dessas palavras poéticas. O repartir do conhecimento não é diminuir, e sim multiplicar o conhecimento. Obrigado pela oportunidade de escuta, obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado de estarmos juntos. Me chamo Breno Ribeiro Ferreira de Sá, sou estudante do ensino médio integrado ao técnico em telecomunicações do Cefet-RJ em Petrópolis e vou apresentar um trabalho intitulado O Uso Público e a Gestão de Espaços Naturais durante a Pandemia. Bem, esse trabalho teve inspiração no aumento da busca por espaços naturais durante a pandemia, que vocês podem ter observado nas redes sociais, no dia a dia, ou até mesmo ter tido a vontade de ir até um desses locais. E nós utilizamos Petrópolis para exemplificar algumas das possíveis motivações e o uso e a gestão desses espaços em si. Bem, Petrópolis possui uma grande área verde, beleza natural incrível, e fica localizado na região serrana do estado do Rio de Janeiro e tem cerca de 70% de seu território protegido por unidades de conservação. Esse mapa direito foi confeccionado pelo nosso projeto e ele exibe a grande área verde que existe no município, o que favorece a prática de atividades físicas, de esporte de aventura e o ecoturismo nesse ambiente.
E no momento em que parques e atrativos naturais se encontravam fechados por causa do vírus, foi observado nas redes sociais um grande fluxo de montanhistas realizando suas atividades nas áreas verdes do município, o que nos faz pensar como os praticantes de montanhismo estão realizando suas atividades em um momento de pandemia. Bem, nosso objetivo com essa pergunta e com o trabalho é o de compreender como ocorreu a ocupação desse espaço durante a pandemia, mais especificamente na realização da prática de montanhismo no município de Petrópolis. Na parte de material e método, por conta da pandemia, nós utilizamos como ferramenta de coleta de dados sites públicos e redes sociais, nós construindo assim um arquivo digital que nos permitiu selecionar o material utilizado na pesquisa. Nós utilizamos como espaço temporal de coleta de dados o período de maio de 2020 a abril de 2021, em que nós observamos o desenvolvimento das atividades de montanhismo no município de Petrópolis por sites públicos e pelas redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp. Na parte dos resultados, nós dividimos os resultados em 4 categorias. A primeira, cuidado com o meio ambiente, a segunda, lazer com responsabilidade, a terceira, necessidade de recreação e a quarta, prática descompromissada. Nós montamos uma tabela relacionando os relatos com as suas devidas categorias, como por exemplo na primeira categoria, que é o cuidado com o meio ambiente, um dos relatos é preciso fiscalizar, tem gente fazendo fogueira, acampando e subindo em grandes grupos. Não vou ler todos, mas basicamente é possível observar nesses relatos preocupações ambientais com a pandemia e com a busca de atividades físicas na natureza. Nos próximos slides eu vou exemplificar essas categorias com algumas imagens. Essa primeira imagem ela mostra um dos focos do incêndio no Parque Nacional do Serra dos Árvores, que é o Parnaso, aqui em Petrópolis. E a gente pode observar que mesmo fechada a visitação, as unidades de conservação elas ainda ficam vulneráveis às ações humanas, pois na região serrana central do estado do Rio de Janeiro, nessa época, essa foto é de agosto de 2020, são comuns 2 ações que podem causar danos significativos a essas áreas naturais, que são a prática de soltar balões e a de fazer fogueiras. Um exemplo com consequências de grandes proporções foi o incêndio florestal que ocorreu recentemente na Reserva Biológica Estadual de Araras, queimando cerca de 673 hectares e que foi causada pela queima intencional de um automóvel. Nessa imagem, a gente pode observar a reabertura de um parque no município de Petrópolis, que é o Parque Natural Municipal Padre Quinha, com os devidos cuidados sanitários, como por exemplo manter o distanciamento social e a utilização de máscaras. Bem, essa imagem nos apresenta as preocupações que ocorreram no município por causa da pandemia, que até mesmo levaram ao fechamento de parques municipais. Bem, com a pandemia, como muitos sabem, diversos estabelecimentos recreativos tiveram que ser fechados, como por exemplo o cinema, casas de shows e bares. E dialogando diretamente com a nossa terceira categoria, que seria a necessidade de recreação, com vários desses locais recreativos fechados, a natureza ela poderia se apresentar como espaço para a prática de atividades. Mas como a gente pode observar nessa imagem, até mesmo essas áreas naturais se encontravam fechadas. Essa imagem ela apresenta a prorrogação do fechamento do parque, no caso do Parnaso. Basicamente, em nossas pesquisas, nós observamos que parte da população em busca de recreação começou a procurar outros locais para a prática de montanhismo, como as trilhas ou espaços naturais não fiscalizados, pois, como a gente viu, essas áreas estavam fechadas também. E isso pode acabar gerando impactos ambientais e até mesmo na sociedade com o avanço da pandemia, pois, como a gente pode ver nessa imagem, algumas dessas atividades geravam aglomerações. E considerando que grande parte desse público pode não saber se portar nesse ambiente, seria respeitando os protocolos sanitários, a gente deve se preocupar com esse novo fluxo de pessoas nas trilhas e nos ambientes naturais. Mas a gente também não pode esquecer que esse tipo de atividade, esse tipo de contato com a natureza, acaba ajudando muitas pessoas durante esse momento de pandemia. Então seria necessária uma maior conscientização ambiental e social para o uso destes locais, ao invés de só fechar e reabrir esses locais depois de um tempo. E bem, finalizo dizendo que nós, com esse trabalho, nós buscamos contribuir academicamente para o debate da utilização dos espaços naturais para a prática de montanhismo, compreendendo ser esta uma atividade de caráter esportivo, recreativo e também de lazer, em que a educação ambiental deve perpassar toda a sua realização para que o uso público ocorra de forma sustentável e harmônica. E essas são algumas das referências utilizadas no trabalho, e eu finalizo divulgando o nosso projeto, que seria o Expedições, com o link do Instagram, Facebook e YouTube. E agradeço pela oportunidade. Olá a todos, o meu nome é Walef Pena Guedes e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado A Cor do Saneamento Brasileiro, um caso de racismo ambiental. Esse trabalho foi elaborado por mim, pela professora doutora Cibele Roberta Sugahara e pela professora doutora Denise Helena Lombardo Ferreira. Nós estamos representando
o programa de pós-graduação em sustentabilidade da PUC Campinas, e o seguinte trabalho ele foi inscrito no eixo temático Gestão Ambiental. As disparidades sociais, elas fervilham uma série de discussões acerca do tema saneamento e assuntos como crescimento desordenado, adensamento populacional, eles precarizam o sistema de saneamento já deficiente no cenário brasileiro. No cenário brasileiro, o saneamento ele é norteado pela Lei de número 11.445, de 2007, a qual ela compreende como sendo parte do conjunto de serviços, infraestrutura e instalações que sejam capazes de atender às 4 dimensões do saneamento, que é a parte de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e de águas pluviais. Com o intuito de deixar esses serviços ainda mais eficientes no Brasil, a Fundação Nacional de Saúde, a Funasa, ela inclui mais um item nessa lista, a qual ela compreende como sendo o controle de vetores de doenças, tornando ainda mais eficiente ainda esses serviços de saneamento, o qual também pode ser entendido como saneamento ambiental, a fim de promover um ambiente mais salubre para o gozo da saúde e do bem-estar social da população brasileira. E sobre esse ponto de vista de estabelecer um ambiente salubre e sustentável para toda a população, a ONU, por meio da Agenda 2030, ela estabelece 17 objetivos e 169 metas, dentre as quais nós nos baseamos no ODS 6, o qual ele demonstra certa inquietação com relação à gestão sustentável da água e o saneamento básico equitativo para toda a população, e o ODS 10, o qual ele objetiva a necessidade de reduzir as diversas faces da desigualdade, a fim de promover uma inclusão social, econômica e política a despeito das minorias sociais. Dessa forma, nós nos baseamos pelo ODS 6 e pelo ODS 10, nós estabelecemos uma intersecção entre esses dois objetivos de desenvolvimento sustentável. Dessa forma, o trabalho ele tem por objetivo desvelar a realidade do saneamento da população negra brasileira. A metodologia do estudo ela se baseia numa natureza aplicada, então, para tanto, foi realizado um estudo bibliográfico de nível exploratório sobre uma abordagem qualitativa e quantitativa, de modo a descrever as características sociais a respeito dos impactos da ausência aos serviços de saneamento para a população negra, e nós utilizamos como os procedimentos técnicos uma busca bibliográfica e documental. A parte documental ela se baseou na base de dados do DataSUS, assim como a base de dados do Instituto Trata Brasil. Nós concluímos que o acesso aos serviços de saneamento de forma igualitária parece ser uma realidade de determinadas regiões, como no Sul e Sudeste, sendo que as pessoas em maior vulnerabilidade social são as mais afetadas pela precariedade desses serviços, e quando não há essa precariedade, há uma completa ausência na prestação desses serviços. Concluímos também que as mulheres e meninas negras residentes nas regiões Norte e Nordeste são as mais afetadas com a falta dos serviços de saneamento, o que alarga ainda mais a diferença existente entre os brancos, negros, indígenas e pardos. Gostaria de agradecer a todos e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Mariana de Souza Tamandaré Bastos. Sou estudante do curso de especialização em desenvolvimento territorial na UERJ e estou aqui para apresentar o meu resumo, que tem como título: o Projeto Lei nº 2 de 2021 pode melhorar o acesso aos potenciais atrativos naturais na Granja Guarani, no entorno do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Parnaso, que foi desenvolvido em conjunto
com o Jorge Luiz do Nascimento, o Julião. O tema do resumo orna para a viabilidade de acesso a atrativos naturais, por meio do Projeto-Lei nº 2, de 2021, que visa assegurar o acesso público a sítios naturais, com interesse de visitação por parte da população. Com isso, essa proposta tem como objetivo alterar o Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 2001, em relação à visitação pública de montanhas, praias, rios, cachoeiras e outros atrativos naturais que sejam de interesse para a visitação, tomando como base a Lei nº 7.661, de 1988. Toma-se como objetivo descobrir se o bairro da Granja Guarani, vizinho à portaria da sede do Parnaso, em Teresópolis, pode assegurar o livre acesso a sítios naturais e de interesse para visitação pública, por meio do Projeto-Lei nº 2, de 2021. Parte do bairro abrange a zona de amortecimento do Parnaso, incluindo os rios, que têm nascentes no parque e serpenteiam os bairros ao lado, incluindo o bairro da Granja Guarani, onde há a presença de 2 cursos hídricos com nascentes no Parnaso, sendo eles o Rio Paquequer e o Rio Beija-Flor. A partir disso, foi feita uma pesquisa documental, sendo exploratória e descritiva, por meio de visitas técnicas e entrevistas semi-estruturadas, com moradores locais pré-selecionados. Já a parte bibliográfica teve como apoio as legislações citadas anteriormente, com o intuito de discutir a legalidade da restrição de acesso público, que é tido como um direito da sociedade. A visita a campo foi feita com o intuito de registrar fotograficamente o problema local. Com isso, foi observado um crescimento de projetos imobiliários em parte da zona de amortecimento do Parnaso, vendendo os aspectos naturais como um diferencial para esses compradores de alto padrão. A conclusão parcial é a de que a especulação imobiliária pode ser uma ameaça ao desenvolvimento de atividades voltadas para o ecoturismo, por exemplo, sendo esta uma prática estimulada pela gestão do parque. A portaria ICMBio 511, de 18 de agosto de 2021, pode ser usada para incentivar uma discussão entre as partes interessadas no ecoturismo, sendo eles moradores, turistas, trade turístico, poder público municipal, instituições voltadas para a pesquisa e a própria gestão do parque. Obrigada! Bom dia a todos. Meu nome é Jefferson Almeida de Brito. Irei apresentar aqui o tema Impactos Ambientais como consequência do processo de extração de argila no município de Macapá. Inicialmente, a extração de argila foi utilizada ao longo de toda a história da humanidade para construção civil, utensílios, dentre outros usos. O objetivo geral desse trabalho seria realizar um diagnóstico do impacto da extração da argila nesse município, no caso Macapá. Como objetivo específico, identificar várias nuances relacionadas ao tema ambiental, ao tema do trabalho e também ao tema de invasão de espécies exóticas dentro das áreas ali onde foram exploradas essas argilas. Analisando também condicionantes da realização do trabalho, de colaboradores dentro da solaria, identificando também possíveis transgressões de leis ambientais e também do trabalho dessa atividade extrativa. Como metodologia, tivemos pesquisa qualitativa, abordagem etnográfica, tendo como locus essas olarias. Os dados foram coletados por meio de observação participante, ativa e análise de documentos. Como ferramental, tivemos análise de informações, considerando relatórios, depoimentos, visitas técnicas, dentre outros, utilizados nesses locais. Resumiu-se também em 3 etapas, ou seja, a pré-análise das informações, aqui entendida pela organização, e sistematização das informações coletadas. Como resultado de discussão, nós vemos que aqui, dentro das áreas levantadas, houve a exploração
de extração de argila, e essas cavas, ao final, eram utilizadas como destinação à piscicultura, só que era uma piscicultura sem planejamento, porque se utilizou-se de espécies exóticas invasoras para ser cultivadas juntamente com algumas espécies da bacia amazônica, como o tambaqui. Isso aqui é a olaria B, onde também foi utilizado, após essas escavações aqui retiradas do material, a utilização de algumas espécies. No entanto, essa daqui utilizou a espécie pirarucu, mas, no entanto, o tambaqui também, mas, no entanto, algumas espécies, como a tilápia, aqui na região ela já está praticamente em boa parte dos lagos e lagoas do município, e se observa também a entrada dessa espécie exótica. Dentro também desse trabalho, analisamos com algumas condições não tão boas, condizentes com o que a legislação de trabalho preconiza, né? no que se concerne às condições de treinamento, utilização de EPIs, atividades ergonômicas dos trabalhadores no decorrer das suas atividades. Aqui nós temos algumas áreas, umas fotos com áreas de armazenamento dessa matéria-prima, né, que é a argila, e em alguns locais onde não há aproveitamento, as cavas onde realmente não teve afloramento de água e, consequentemente, o cultivo de peixe. Essa aqui é uma área atrás, aqui é uma área de armazenamento de argila, onde vão tirando continuamente para fazer as telhas, dentre outros materiais também. Essas aqui são as espécies que são cultivadas nesses tanques, às vezes acidentalmente a tilápia e o tambaqui, até mesmo às vezes em algumas o pirarucu. Outras preocupações também, essas atividades, principalmente de cunho artesanal, seria a mutilação de membros inferiores, porque o trabalhador precisa fazer esse movimento aqui para colocar a argila dentro do aparelho, tendo como consequências doenças relacionadas ao trabalho, mutilações. Aqui são algumas fotos de atividades da piscicultura, em algumas dessas olarias, e utilização também de tanque-rede dentro desses tanques para a criação de peixes. Então, é bem visível, segundo esse autor aqui, compreende a atividade negativa da extração de argila, mas, no entanto, deve-se planejar de uma forma adequada para que esses impactos não destoem justamente das legislações que estão aí pertinentes e orientando os produtores nessa exploração e buscando mitigar ao máximo possível esses impactos. Como considerações finais, a gente coloca que é necessário que as empresas realizem estudos contínuos de análise de pontos críticos relacionados à legislação ambiental dentro de suas cadeias produtivas, realizando também o manejo de espécies de peixes exóticos, como a tilápia, nesses lagos próximos às olarias, e também alinhando com o plano de manejo e exploração dessas áreas, como o minério da argila, utilização de espécies de peixe para cultivos próprios da bacia amazônica nesses locais, e também tendo uma melhoria das condições de trabalho e treinamento de segurança ao longo da cadeia produtiva desse processo extrativo. Essas são as minhas referências. Agradeço a todos. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde. Meu nome é José Manuel Tavares Araújo e o título do meu trabalho é Práticas Sustentáveis para a Conservação das Águas do Açude Público de Pilões. Introdução. O Açude Público de Pilões, ele teve a sua construção iniciada em 1921 e finalizada em 1933. É uma importante obra fruto das políticas da cidade implementadas aqui no Nordeste brasileiro no início do século XX. Ele está localizado no semiárido nordestino, entre os municípios de Triunfo e São João do Rio do Peixe, na Paraíba. A sua construção ela foi um grande marco local para o combate aos efeitos das grandes estiagens que assolaram e castigaram o sertanejo entre os anos de 1915 a 1921. A escassez de água no semiárido se torna o principal problema para o desenvolvimento de atividades com esse recurso hídrico. Logo, o objetivo desse artigo é incentivar práticas sustentáveis envolvendo as atividades com os usos múltiplos das águas desse importante reservatório. Então, aqui está o material e métodos do trabalho. O método dedutivo ele foi o mais essencial para se chegar aos objetivos desse trabalho, porque ele parte de um
contexto macro até chegar a um contexto mais local, tendo em vista que as políticas de açudagem foram implementadas em todo o Nordeste brasileiro. Então, o método dedutivo ele partiu de um contexto macro até se chegar a um contexto mais local, que é o açude de Pilões. A pesquisa bibliográfica ela foi essencial, pois nos deu um embasamento teórico de principais obras de vários autores que falam da temática. O trabalho de campo exploratório ele foi essencial também, pois nos deu os principais dados envolvendo práticas e atividades no açude público de Pilões. A utilização de eletrônicos como tablets e celulares para obtenção de imagem e dados. Caracterização da área de estudo, que está um mapa do açude de Pilões, ele está localizado entre os municípios de Triunfo e São João do Rio do Peixe, na Paraíba, no semiárido nordestino. O sítio geológico dele está totalmente inserido na bacia sedimentar do Rio do Peixe, que faz parte da bacia hidrográfica do Rio do Peixe. Resultados e discussão. As principais práticas de atividades econômicas envolvendo o açude de Pilões são na agricultura, pecuária e piscicultura, tendo em vista que essas atividades elas impactam na qualidade da água e no consumo, foram elencadas algumas práticas sustentáveis envolvendo essas atividades. Então, a primeira são marcos regulatórios, a alocação de água, que vão diminuir o desperdício e o consumo dessa água do açude, envolvendo essas atividades. O reflorestamento da cobertura vegetal ao redor do reservatório, tendo em vista que ele sofre grande assoreamento. A criação de peixes em sistemas de viveiros escavados ou suspensos para as atividades de piscicultura. Cursos de capacitação para os usuários do reservatório. Tendo em vista que esses cursos são ofertados pela Secretaria de Agricultura do município. Outras atividades envolvendo as águas do açude são o turismo, recreação e lazer, tendo em vista que os turistas eles utilizam as águas do manancial para o turismo, recreação e lazer, e essas atividades elas impactam um pouco na qualidade da água do reservatório. Então, a educação ambiental seria o primeiro passo como prática sustentável, porque ela envolve ações coletivas e individuais. A instalação de latas de coleta de lixo seletivo, pois os usuários desse açude eles descartam um pouco de lixo nas margens do manancial, o que impacta na qualidade desse importante recurso hídrico. Curso de agente de gestão de resíduos sólidos, tendo em vista que é outro curso oferecido pelos municípios para os usuários desse manancial. Então, conclusão, o açude público de Pilões ele garante ou complementa a renda de várias famílias de agricultores que desenvolvem algum tipo de atividade econômica no reservatório. As atividades que mais se destacam são que envolvem a agricultura, pecuária e piscicultura. As atividades de turismo, recreação e lazer também são bastante praticadas nas águas do açude. Tendo em vista essas atividades, torna-se necessário o desenvolvimento de práticas sustentáveis para a conservação e sustentabilidade das águas do reservatório para as futuras gerações. Obrigado pela atenção. Boa tarde a todos, meu nome é André, eu sou aluno de Engenharia Ambiental pelo Cefet e faço parte do Laboratório de Divulgação Científica e Ensino de Ciências, o LabDEC. E vou apresentar para vocês o nosso trabalho, que tem o título de Compostagem na Ilha de Paquetá, análise da percepção dos moradores. Cerca de metade de todo resíduo sólido produzido no Brasil é orgânico, e esse resíduo orgânico ele pode causar uma série de problemas, como, por exemplo, podem ser vetores de doenças e também prejudiciais para o solo, para o ar e para a água, principalmente se o despejo desse resíduo orgânico não for o ideal, como na maioria das vezes acontece aqui no Brasil, em que o lixão é o método de despejo mais utilizado. E a partir desse problema, eu queria apresentar para vocês uma solução, que é a compostagem, que nada mais é do que a transformação da matéria orgânica em adubo e biofertilizante. E ela serve para diminuir substancialmente o resíduo orgânico que vai parar no lixo comum. E essa é uma solução fácil e barata
e que atende tanto escalas grandes, como no caso de indústrias, quanto em escalas pequenas, no caso da compostagem doméstica. E nós, do LabDec, firmamos uma parceria com o movimento social Plantar Paquetá, que lidera um programa chamado de Aduba Rio. E esse programa ele é de incentivo à prática de compostagem na ilha de Paquetá. E a partir dessa parceria, o objetivo desse nosso trabalho é investigar como os moradores de Paquetá realizam o descarte de resíduos orgânicos e também os seus conhecimentos a respeito da compostagem. E para isso, nós utilizamos o mural colaborativo, que é uma ferramenta bem simples para interagir nas redes sociais, onde é possível fazer algumas perguntas e deixar a comunidade responder e comentar da forma que quiser. Esse mural ele foi publicado na página do Plantar Paquetá no Facebook, no dia 15 de abril, e nós encerramos as atividades do Paquetá no dia 27 de maio. E depois, para analisar as respostas, nós utilizamos uma técnica chamada de análise de conteúdo, tomando como referência a Bardan. E as perguntas que nós fizemos no mural foram as seguintes: que destino você dá hoje aos resíduos em sua casa? Como, por exemplo, cascas de fruta, legumes e ovos, folhas do quintal, entre outros. Segundo, você sabia que os resíduos da sua cozinha e as folhas do seu quintal podem gerar adubo para suas plantas? E terceiro, você já pensou em economizar dinheiro produzindo em casa salsa, cebolinha, couve, rúcula, manjericão e outras verduras usando esse adubo? E a partir disso a gente conseguiu 45 respostas em que nós organizamos e separamos em categorias e subcategorias, tudo de acordo com a análise de conteúdo que eu citei anteriormente. E a primeira categoria foram aquelas respostas que disseram fazer compostagem, e as subcategorias dela foram separadas de acordo com o uso do produto, o uso do adubo e do biofertilizante, como, por exemplo, utilizar em uma horta caseira ou utilizar como renda extra, vendendo o excedente do adubo. A segunda categoria foram aqueles que disseram que descartam os resíduos orgânicos em lixo comum, e as suas subcategorias foram separadas de acordo com o motivo. Alguns alegaram falta de espaço, outros alegaram falta de tempo, outros também disseram ter dificuldades ao tentar fazer a compostagem, por isso voltaram a descartar em lixo comum. E a terceira e última categoria são aqueles que aproveitam os resíduos orgânicos usando outras técnicas sem ser a compostagem. Alguns obtiveram mais sucesso, outros obtiveram menos sucesso. Foram reunidos nessa última categoria. E a partir dessa análise, nós conseguimos perceber as dúvidas e as dificuldades dos moradores que responderam em relação ao descarte de resíduos e à prática de compostagem. E, a partir disso, a gente vai conseguir direcionar as ações futuras de educação ambiental para um público mais específico, que são os moradores de Paquetá. E, assim, conseguir alertar a população quanto à gravidade do problema de gestão dos resíduos orgânicos e também apresentar soluções simples e eficientes, como é o caso da compostagem. A seguir tem a referência que eu citei, da análise de conteúdo. E é isso, muito obrigado pela oportunidade e pela atenção. Eu sou o Ricardo Martins e vou apresentar a vocês breves considerações acerca do plástico. O objetivo da pesquisa é apresentar uma breve síntese sobre a questão do plástico no que tange ao seu consumo, à sua produção e aos seus impactos socioambientais. Em relação à questão da produção e consumo do plástico, existem indústrias que fabricam plástico por toda parte no Brasil, mas os estados brasileiros que têm o maior número de fábricas desse segmento são São Paulo, com 4.675 indústrias, Santa Catarina, com 1.001 indústrias, e Rio Grande do Sul, com 783 indústrias. E de acordo com a Abiplast, o Brasil, no ano de 2018, conseguiu produzir aproximadamente 6,2 milhões de toneladas de transformados plásticos e consumiu, no mesmo ano, cerca de 6,6 milhões de toneladas. Além disso, projeções sugerem que a produção e o consumo tendem a aumentar com o passar dos anos. A matéria-prima crucial utilizada
na manufaturação do plástico é procedente do petróleo, e o petróleo, por meio do processo de destilação, é fragmentado em diversos produtos, dos quais se encontra o nafta, que se trata de um composto sem cor e volátil que serve de matéria-prima para os demais processos de fabricação. Essa etapa incipiente recebe o nome de processo de refino. O nafta, depois de ocorrer o seu refino, é sujeitado ao processo de craqueamento, em que compreende na quebra desse composto em distintas moléculas pequenas, em que darão origem a bastantes substâncias classificadas como monômeros, tais como o eteno, o propeno e o buteno. Os monômeros, que são moléculas menores, passam por um processo de polimerização, em que serão feitas reações químicas no intuito de formar os polímeros, que por sua vez já são moléculas maiores. Os polímeros, seguidamente, passam pelo processo de transformação, que se refere a um procedimento de ordem física para a modelagem que, por meio do calor, irá dar a forma e a cor dos plásticos. E os principais processos utilizados na transformação são extrusão, injeção, sopro, termoformagem, rotomoldagem, e após isso os produtos que já estão prontos e acabados são direcionados às indústrias e aos varejos. No ano de 2017, os transformados plásticos foram consumidos nos mais inúmeros setores. Na construção civil, representa 23,8%, no setor de alimentos, representa 20,2%, em artigos de comércio, em atacado e varejo, 8,8%, no setor de automóveis e autopeças, 7,2%, e no setor de bebidas, 6,22%. As razões pelas quais levam à fabricação intensiva de plástico se dá pelo fato de que eles exibem capacidades de serem processados a temperaturas inferiores equiparados a outros tipos de materiais, o que retrata baixo gasto de energia e, consequentemente, baixo custo de produção. E, além disso, a questão da baixa condutibilidade elétrica e térmica, e também pelo plástico ser leve, resistente, versátil e transparente, o que faz ser excelente para uma infinidade de aplicações. No caso, agora é a tratar dos impactos socioambientais decorrentes do plástico. E o plástico atualmente é concebido como sendo um vilão na sociedade, especialmente por duas causas. A primeira, pelo fato de que para sua confecção é usado como matéria-prima o petróleo, que é um recurso não renovável que demora milhares de anos para ser gerado. E a segunda é por conta dele ser comumente destinado de maneira inapropriada no meio ambiente, resultando em impacto ambiental de ordem negativa, já que ele demora centenas de anos para ser degradado. E o plástico, uma vez lançado ao meio ambiente, sofre efeitos de exposição do sol, da oxidação, de ações físicas de seres vivos, bem como de ações de choques de ordem mecânica, podendo se fragmentar, tornando-se microplásticos e em nanoplásticos. E são vários os efeitos negativos que os microplásticos têm sobre o meio ambiente, sobretudo no ambiente marinho e no costeiro, pois a liberação desses microplásticos no ecossistema aquático faz com que os animais os confundam com alimentos. E os macroplásticos, por sua vez, podem despertar a curiosidade de aves costeiras, em que elas podem acabar ingerindo. E os microplásticos, por poderem ser ingeridos principalmente por peixes e por aves, pode, através da magnificação trófica, provocar uma intoxicação em seres humanos, uma vez que já pode ser encontrado microplásticos nos tecidos daqueles animais, e tal fato, por conseguinte, pode impactar negativamente os locais em que há comercialização de tais animais, impactando dessa forma até mesmo a economia local.